Bom, olá pessoal. Nessa prática, nós vamos continuar a prática anterior em que nós trabalhamos a curva em vazio do gerador CC. Então, esse é o nosso setup. Nós temos aqui o trifásico da fonte, 120 volts de fase, 208 volts de linha, ligados nas três entradas aqui, nas bobinas, né, do estator do motor síncrono. A gente optou por escolher o motor síncrono para tracionar o nosso gerador CC, por conta que o motor síncrono, uma vez sincronizado na tensão da rede, ele gira a 1800, esse motor a 1800 RPM continuamente, e a velocidade dele não varia, ok? Então, fechamos aqui o estator desse motor síncrono em estrela, observe. Os fins de bobina estão todos no mesmo ponto comum, jampeados. E alimentamos os inícios de bobina, né? É um motor trifásico, um motor síncrono, e os inícios de bobina ligamos cada um a uma das fases. Colocamos essa cor mais borradinha, um pouquinho, né? Para poder não atrapalhar muito, porque a máquina primária é um coadjuvante. Nós estamos ensaiando, na verdade, a máquina CC agora como gerador. Então, observe que através dessa correia que liga o motor síncrono ao meu gerador CC, nós vamos conseguir transferir energia mecânica, potência mecânica, né, da máquina síncrona para o gerador CC. Ok, a alimentação do rotor do meu gerador, do meu motor síncrono, né? Aqui nós temos a alimentação do rotor, porque o motor síncrono ele precisa ser alimentado com CC no rotor, tensão contínua no rotor. Então nós temos um botão aqui em série, uma chave, que vai me ligar aqui os eletroímãs do rotor do meu motor síncrono. Quando eu ligo o meu eletroímã, ou eletroímãs do meu motor síncrono, ele, através de um torque de pull-in, ele sincroniza e passa a girar na mesma velocidade definida pela frequência da rede elétrica que ele está ligado. A velocidade síncrona, né? Que é 60 F sobre pares de polos, ou 120 F sobre a quantidade de polos, né? 60 F sobre pares de polos, ou 120 F sobre a quantidade de polos. É a velocidade síncrona desse motor. Ele vai, independente do valor de carga que eu colocar no meu gerador, ele vai manter essa velocidade constante, que é o que eu preciso para analisar a regulação de tensão de saída do meu gerador. O que é a regulação de tensão de saída? Eu vou aumentando, botando mais cargas aqui, nesse meu gerador, vou acrescentando carga para ele fornecer mais corrente para essas cargas. E aí a tensão de saída do gerador vai cair, porque ele está fornecendo mais corrente. E aí eu preciso saber o quanto é essa queda. Me dá, então, a regulação de tensão. Se a queda for muito grande, né, desde eu operando o meu gerador CC em vazio até a plena carga, eu tiver uma queda muito grande de tensão, muito acentuada, a gente diz que esse gerador tem uma regulação de tensão pobre, que é o que nós vamos avaliar. Então, explicamos a ligação aqui da minha máquina primária, vamos explicar agora a ligação do gerador CC. Meu gerador CC, eu vou alimentar aqui pela fonte 0,120 volts variável. Então, o positivo da fonte vem para o amperímetro vem para o começo da bobina shunt, o fim da bobina shunt vai para o negativo, e nós fechamos o circuito de alimentação da bobina shunt através da fonte CC variável. Então, com esse dial, eu vou controlar a tensão e corrente que vão para a minha bobina shunt. E esses pinos azuis aqui são os terminais que ligam o meu voltímetro, porque eu vou medir a corrente para o campo shunt pelo amperímetro I1 e a tensão do campo shunt pelo voltímetro E1. E aí explicamos aqui porque esse gerador síncrono ele é com excitação independente. Então, eu tenho uma fonte exclusivamente para o campo, que é essa fonte aqui. E agora nós vamos fazer a outra ligação, que é a ligação da armadura, né? Porque uma vez que eu tenho um campo sendo gerado, a armadura ao girar nesse campo vai ter induzidas tensões na armadura, e nos terminais de saída da armadura eu vou poder alimentar minhas cargas.
Então, ó, nos terminais de saída da armadura, ó, são esses dois cabinhos amarelos, ó. Eu vou alimentar, passando aqui pelo amperímetro I2, ó, esse conjunto de cargas. Observe que eu estou colocando todos em paralelo através desses cabos verdes. E com os dois cabinhos laranjas, eu estou medindo a tensão dessa associação de resistências em paralelo. E eu vou conseguir variar essa associação em paralelo, adicionando mais resistências em paralelo. E a gente sabe que quando adiciona mais carga, mais resistências em paralelo, a resistência total diminui. Então, eu tenho mais corrente e mais potência sendo fornecida do gerador para carga. E a gente vai avaliar desde vazio ou desde uma condição inicial até a gente traçar aí uma tensão baixa de gerador e uma tensão, aliás, uma carga baixa ligada ao gerador e uma carga mais alta, podendo até colocar aí uma carga maior, né? Até sobrecarregar esse gerador também para ver como ele vai se comportar. Então, eu vou fazer agora a ligação da máquina primária, ó. Vou ligar aqui, ligar os meus medidores. Opa, minha máquina primária já começou a girar. Vou sincronizar. Sincronizei. Agora o meu motor síncrono vai estar conduzindo o meu gerador CC em 1800 RPM cravado. E nessa condição de carga aqui, ó, eu estou seguindo o livro do Geraldo, né? Então ele diz o seguinte, ó: ajuste através da fonte de excitação o campo shunt para que na saída tenhamos uma tensão de 120 volts sobre a resistência de 120 ohms, que vai me dar uma corrente de 1 ampere. Anote corrente e tensão na carga, na tabela para carga de 120 ohms. Então ele quer que eu preencha essa tabela, ó, começando por essa linha, né? Então a resistência na carga de 120 ohms. E aí eu vou ter, ó, a minha tensão da excitação, né, me gerando 120 volts de armadura, né, ó. E aí eu vou ter uma corrente de armadura de 1 ampere, né, porque a corrente é V, que é 120, sobre R, que é 120, que me dá 1 ampere. E aí eu anoto a potência e a corrente motriz, né, a corrente do gerador, que está fornecendo, desculpa, a corrente do motor síncrono, que vai me estar fornecendo a potência mecânica. Então, eu anoto essa primeira condição. Vamos lá ver como está no nosso gerador, certo? Então, aqui no nosso gerador... Opa, alguma coisa desligou aqui o nosso equipamento, tá? Eu vou ligar ele novamente, alguma coisa desligou ele. Então, eu vou ligá-lo novamente aqui, tá certo? A gente espera aí ele acelerar um pouco, né? Ele está todo ligado. Ele quer que eu coloque uma carga de 120 ohms. Vamos olhar aqui, ó. A carga de 120 ohms, eu estou em 120, 60 Hz no meu simulador, se você observar aqui. Então, estou trabalhando com 120 volts de fase, 208 de linha, 60 Hz. Para essa condição, ó, 120 volts, 60 Hz, se eu quiser 120 ohms, eu vou ter que ligar o 3, o 5 e o 6. O resistor 3, está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Então, já está na condição de 120 ohms. Então, eu vou acoplar aqui o meu motor síncrono na rede. E aí, vamos ver o que me diz as medições, tá? Então, as medições me dizem o seguinte, que eu estou excitando, né, com 80 volts no enrolamento shunt. A corrente que está passando pelo meu enrolamento shunt é 303 miliamperes. Eu tenho uma tensão de saída do gerador de 120 volts, 121 volts, e uma corrente de saída de 1 ampere, que era o esperado, tá? E a minha máquina primária, que no caso é o motor síncrono, tá puxando aí 593 miliamperes da rede, né? A minha potência de saída do gerador, que é o produto de tensão vezes corrente, aqui, ó, aliás, é 2 vezes I2, ó, tá me dando aí 122 watts. Então eu tenho todas essas informações para a primeira linha da tabela. Vamos ver o que mais que a gente precisa. Ó. Eu vou na direção de sobrecarregar a máquina, tá?
Então eu vou... Não, eu vou aliviar ela primeiro. Então aliviar ela significa que eu vou aumentar o valor da resistência total, fazendo com que a corrente, que era 1 ampere, diminua. Eu estou aliviando o gerador, né? É como se estivesse tirando carga nesse movimento. Então, de 120 ohms, eu vou para 150 ohms de carga. 150 ohms, eu vou precisar ligar o resistor 1, 4, 5 e 6. Resistor 1, 4, 5 e 6. Aí, nessa condição aqui, eu estou com os 150 ohms na carga. Vamos ver como é que estão as nossas medidas, né? E vocês podem tomar nota dessas medidas. Então, ó, a gente tem uma tensão de saída do gerador de 124 volts, uma corrente de saída menor do que 1 ampere, né? Porque a gente está aliviando carga, 0,827 miliamperes. Ok? A tensão do enrolamento shunt, né, ó, de 80 volts, a corrente do enrolamento shunt continua 303 miliamperes. Isso aqui não vai mudar, tá? Porque o enrolamento do campo é independente, né? Então, independente da carga que eu colocar, eu só vou ter tensão do gerador e corrente do gerador alteradas. Tensão e corrente do enrolamento shunt, como é uma fonte separada, vai se manter constante. E aí eu vou ter, ó, uma corrente aqui da máquina primária e a potência de 100 watts. Vamos para a próxima condição de carga. Próxima condição de carga é o seguinte, nós vamos ter agora 200 ohms. Então vamos ver, 200 ohms, eu vou ligar só o resistor 2 e o 3, ok? Então 200 ohms é só o resistor 2 e 3. Então é só esse aqui que é o 2 e esse que é o 3. E aí nós vamos ter agora a seguinte característica, né, de funcionamento. Ó. Resistor 2 e 3, eu vou ter 127 volts, tensão de saída do gerador CC, 0,635 ou 635 miliamperes de saída, né? 0,446 ou 446 miliamperes na máquina primária e o meu gerador vai estar entregando 80 watts. Observe que a potência entregue pelo gerador está diminuindo, porque a solicitação da carga está caindo, né? Vamos agora para 300 ohms. 300 ohms, basta eu ligar agora o resistor 3, né? Então, basta eu deixar o 3 ligado. E a gente vai ter a seguinte configuração de carga. A gente vai ter 130 volts, ó, de tensão de saída do gerador, 0,433 amperes ou 433 miliamperes de corrente de saída do gerador, me dando aí 56 watts aproximadamente de potência de saída, né? E aqui a minha corrente 367 miliamperes da máquina primária. A gente tem essas condições aqui, ó. A última, no sentido de aliviar a carga do gerador, a gente tem a condição sem carga, onde a corrente de armadura é zero. Então vamos aqui para a condição sem carga, né? Na condição de sem carga, eu desligo todas as resistências. Eu vou ter uma corrente do gerador de 0 amperes, não tem carga, o circuito está aberto, e eu tenho 135 volts de saída, né? Como eu não tenho corrente saindo do meu gerador, então a transferência mecânica de potência é muito baixa. Então meu gerador está fornecendo 0 watts para carga, né? E aí eu tenho a corrente mínima aqui da minha máquina primária. Ela está puxando só o necessário para suprir as suas perdas internas. Ela não está fornecendo potência para conversão de energia, apenas para as perdas de ventilação, atrito, né? Tanto do motor síncrono quanto do gerador CC, né? Eles estão trabalhando em conjunto. Então vamos agora trabalhar no sentido de sobrecarregar, né, o gerador CC. Então a gente vai voltar para a condição de 120, tá? Que vai me dar 1 ampere de saída do gerador. Então é o 3, o 5 e o 6. Então, ó, o 3, o 5 e o 6.
Aumentei a carga, né? Ó, a minha corrente vai aumentar, tá? Então era 0,199, né? Sem carga, agora 0,593. A minha máquina primária está puxando da rede. Estou fornecendo 1 ampere a 120 volts, que me dá aproximadamente 120 watts, 300 miliamperes de corrente de excitação em uma tensão de excitação de 80 volts. Agora vamos aumentar a carga, ou seja, adicionar resistências em paralelo para que a resistência total caia e essa minha carga demande mais corrente do gerador. Então vamos para a próxima, que é 100 ohms. Com 100 ohms, ó, eu vou ligar aqui o resistor 1, o resistor 3, o resistor 4, o resistor 5 e o resistor 6. Então é 1, 3, 4, 5, 6. Então é 1, 3, 4, 5, 6. Então essa é a condição para eu ter aí 100 ohms, né, dessa vez. Então vamos ver aqui, ó, como está aí a nossa... Agora eu tenho um pouco mais de 1 ampere de saída do gerador, ó. A minha tensão 118 volts, a tendência é a tensão cair, né? Tensão de saída do gerador com aumento da corrente, né? Porque eu vou ter aí uma queda na resistência da armadura, né? Que é proporcional à elevação da corrente, correto? 139 watts de potência, e aí a corrente da máquina primária aumentou, porque ela está tendo que fornecer mais potência mecânica. Potência mecânica da máquina primária é fornecida para o gerador, e o gerador converte essa potência mecânica em potência elétrica para carga. Muito bem, vamos aqui para a próxima condição de carga. Agora 80 ohms, né? Para conseguirmos 80 ohms no módulo, eu vou ligar tudo exceto o 2 e o 3, ó. Tudo exceto o 2 e o 3. Então, eu vou ligar tudo exceto o 2 e o 3. Então, aqui 1, 2 e 3 desligados. Ligo o resto. Agora, nós vamos estar solicitando bastante. Agora, nosso gerador, a tensão dele caiu para 113,5 volts. 1,418 amperes sendo fornecido para carga, né? Observe que a corrente da máquina primária aumentou agora 755 miliamperes e eu estou fornecendo 160 watts de potência para carga. E vamos para a nossa última condição aqui, né? 75, ó. Tudo ligado, exceto 1 e o 3. Aí eu vou ter 75 ohms de carga. Tudo ligado, exceto 1 e o 3. Então o 2 está ligado, ó. 1 e 3 desligados. Nessa condição, nós vamos ter aí, ó, aproximadamente 1,5 amperes de corrente indo para a carga, do gerador CC para a carga, 112 volts, minha tensão caiu um pouco mais, 0,78 a minha corrente, né, que vai para a máquina primária, 167 watts de potência. E essa é a nossa última linha do ensaio com carga do nosso gerador CC, excitação independente. A partir desses dados, nós podemos traçar aqui, ó, a curva que me representa aí a variação de tensão com o aumento da corrente de carga. Então, você pode fazer esse gráfico, né, e adequado aos valores do nosso gerador CC, tá certo? Então, nós temos o seguinte, ó. Observe que a coluna da corrente motriz na tabela, né, a corrente no motor 5 não aumenta conforme aumentamos a carga. A gente já percebeu isso, né? Quanto mais carga, mais potência ele terá que desenvolver para manter a mesma velocidade. Pode-se deduzir que um gerador a diesel vai consumir mais diesel, né? No nosso caso, um gerador síncrono, ele está consumindo mais potência elétrica, né? Ok? Então, com os dados da tabela 6.2, ó, que é essa aqui, construa o gráfico, né? Tensão de armadura, corrente de armadura, que é essa aqui, ó. Já pedi para vocês isso. E aí, pronto, temos só questões aqui do livro. Então, essa foi a nossa prática aqui, né, de gerador CC com excitação independente, tá certo? Essas práticas que nós estamos realizando nesse módulo podem ser realizadas no nosso equipamento físico do laboratório, tá bom? Eu vou agora
finalizar essa prática e vamos para... Até mais, pessoal.